A nossa querida amiga Maria João Jorge. Foi ela a grande animadora e coordenadora da anterior campanha neste distrito, onde venci em 6 concelhos, a começar pelo Concelho de Beja. Recordo a sua determinação e a sua presença, ao mesmo tempo tão discreta e tão eficaz, para que o seu exemplo continue a guiar-nos e a inspirar-nos. Há 5 anos houve uma candidatura de cidadãos inovadora e pioneira que abriu um caminho de participação cívica fundamental. Foi um ponto de partida. Para muitos foi até conseguir o impossível. Mas nestes 5 anos o mundo, a Europa e Portugal mudaram. A situação hoje é muito mais crítica e urgente. O colapso financeiro e as suas consequências económicas e sociais estão a abalar os próprios fundamentos do chamado modelo social europeu e a provocar uma fratura social crescente. Falta na Europa uma liderança capaz de inverter as receitas do pensamento único que estão a regressar em força depois de um período em que até o Presidente da Reserva Federal Americana, Alan Greenspan, reconheceu que se tinha enganado. Está de volta um discurso em que se pretende acalmar os mercados, mas que revolta e crispa as sociedades. As tergiversações em relação à Grécia e as pressões em relação a Portugal mostram que na União Europeia há tendências para sobrepor o egoísmo dos mais fortes à solidariedade com os que têm mais dificuldades. Em Portugal, há 5 anos, havia uma maioria absoluta no Parlamento. A consolidação orçamental estava a dar passos importantes. A relação institucional entre São Bento e Belém antevia-se pacífica e havia um certo capital de esperança. Hoje, os indicadores sociais agravaram-se, com destaque para o desemprego que, pela primeira vez, ultrapassou os 10%. A economia continua a não alcançar os níveis de competitividade e eficiência necessários a um crescimento sustentado. E a situação orçamental agravou-se muito. A qualificação dos nossos recursos humanos melhorou, mas não o suficiente. E o endividamento público e privado tem crescido exponencialmente. A geração jovem está sem perspectiva. A geração idosa, com maior esperança de vida, representa uma parte cada vez mais significativa da população. Estes factos, acrescidos da diminuição da natalidade, colocam novos desafios coletivos. Da França e dos Estados Unidos chegam sinais de esperança e de mudança. Em França, a esquerda conseguiu unir-se e ganhar de forma retumbante as eleições regionais. Para lá dos fatores específicos da sociedade francesa, há nesta vitória da esquerda um importante sinal de capacidade de mobilização e de vontade de mudança. E há também a comprovação de que as receitas do costume já não respondem aos problemas atuais. Os cidadãos sentem-se ameaçados pelo desemprego, pela perda de poder de compra e pelos cortes orçamentais que se farão através da redução das prestações sociais. Na França e em toda a Europa, os governos e os povos vão sentir as consequências dos esforços realizados para tentar controlar a crise provocada por um sistema financeiro desregulado. O problema está em saber até quando se manterá o dogma neoliberal e a repetição das mesmas soluções que estiveram na origem da crise mundial. O resultado das eleições regionais francesas é um aviso e uma lição para todos os países da União Europeia. Nos Estados Unidos, o presidente Obama acaba de fazer aprovar pelo Congresso a reforma de saúde que alarga o acesso aos cuidados médicos a mais de 30 milhões de americanos. Fê-lo contra a corrente, defendendo um sistema público acessível a todos
e prometendo um investimento público considerável do Governo Federal. Conseguiu mudar a vida da parte mais pobre do seu país, apesar das campanhas odiosas que lhe foram movidas, incluindo ameaças de morte contra ele próprio e contra os deputados que votaram. Não desistiu e não mudou de programa, manteve-se fiel aos seus compromissos eleitorais e obteve uma vitória, que é uma vitória da vontade e uma vitória ideológica, que vem demonstrar ao mundo a importância do papel do Estado em defesa dos serviços públicos de proteção social, em especial dos cuidados públicos da saúde. É também uma vitória contra o pensamento dominante e contra a tentativa de ressuscitar o velho chamado consenso de Washington para de novo se impor ao mundo um modelo baseado na desregulamentação da atividade económica, nas privatizações e na contenção dos gastos públicos em despesas sociais. Por mais estranho e paradoxal que pareça, o Presidente dos Estados Unidos parece ser aquele que melhor compreendeu as causas que provocaram o colapso financeiro mundial. E parece ser também o que mais esforços está a fazer para remar contra a maré e procurar um novo paradigma em que a política volta a comandar a economia. Penso que desta vez a Europa e a esquerda europeia devem ter a humildade democrática de aprender com o Presidente Obama esta lição, que é sobretudo uma lição de vontade política, de convicção, de idealismo democrático e de fidelidade a uma causa justa. Como dizia Clemenceau, que um amigo meu gosta de citar, a crise é demasiado importante para ser deixada nas mãos dos economistas. Passou o tempo do deixar fazer, do deixar andar. Esta é a hora da responsabilidade política e social do Estado. Passou o tempo do egoísmo e do sucesso a qualquer preço. Esta é a hora da responsabilidade e da solidariedade. Passou o tempo do capitalismo sem ética e do lucro fácil e sem regra. Esta é a hora de uma nova ética empresarial e de uma nova e acrescida responsabilidade social das empresas. Mas não basta inovar, qualificar recursos humanos, apoiar empresas. É preciso investimento público que estimule a economia e uma mais justa repartição da riqueza, solidariedade, justiça, coesão social, preservação e consolidação dos serviços públicos. Não há outro caminho para sair da crise e evitar as fraturas a que ela pode conduzir. Sei bem que em Portugal a função do Presidente não é governar, não preciso como digo. Temos então que nos perguntar quais são os pressupostos e as razões de uma candidatura. Não é para governar, não é para derrubar governos que podem estar descansados, mas também não é para fazer o discurso do governo nem o discurso das oposições. O discurso da minha candidatura será sempre um discurso autónomo, responsável, independente e livre. A razão de ser da minha candidatura reside na profunda convicção de que um Presidente da República pode fazer a diferença e ser um fator de mudança. Pode, por mais estranho que pareça, pode até ser uma alternativa, não uma alternativa de governo, mas de atitude, de pensamento, de uma outra visão de Portugal e do mundo. Uma alternativa cultural, cívica e ideológica que se projete no estado geral do país. A uma visão predominantemente economicista pode contrapor-se uma visão que não reduza a nação apenas à economia e que seja capaz de pensar o outro lado das coisas e da vida. Parafraseando o meu amigo Jorge Sampaio, há mais vida para além do déficit. Ao que eu hoje acrescento, há mais vida para além do PEC.